Olá, alunos, como vão? Tudo bem? Hoje é a nossa primeira aula gravada da disciplina de intervenções científicas em educação física e esporte. Então, durante esse semestre, a gente vai, como objetivo da disciplina, a gente vai desenvolver um trabalho de pesquisa dentro do tema que vocês escolherem, que inclusive essa aula de hoje é justamente para a gente pensar num tema e já pensar num objetivo de pesquisa para poder começar a iniciar essa pesquisa científica. Esse ano a gente vai fazer esse trabalho em forma de revisão bibliográfica, até por conta de toda essa pandemia. A gente não vai fazer um trabalho que resultará num artigo original, que é aquele tipo de artigo que a gente faz as próprias avaliações em campo, nas pessoas. Então, você faz avaliação antropométrica, né, medida de peso, altura, ou você faz um questionário para saber a qualidade de vida. A gente pode ter várias ideias e nós teremos várias ideias, inclusive a aula de hoje ela é bastante importante para isso, tá? A gente vai pensar em temas dentro da área da educação física. Bom, então vamos lá. Então, a nossa aula é sobre projeto de pesquisa. E esse primeiro slide, ele traz as principais partes básicas de um projeto de pesquisa. Então, todos os projetos que vocês verão na vida acadêmica de vocês trarão uma introdução, que traz um tema, né? Você vai introduzir aquele tema, você vai falar um pouquinho o que é aquele, o que já existe na literatura científica sobre o tema que você escolheu. Então, por exemplo, se você escolheu falar sobre obesidade infantil, então a tua introdução vai falar sobre dados de obesidade infantil, fatores que levam à obesidade infantil, podendo entrar em exercício físico se for, né, o caso da tua pesquisa. Não nessa aula de hoje, mas na nossa próxima videoaula eu vou falar sobre a construção dessa introdução, falar sobre referência bibliográfica, tá bom? Depois a gente vai ter um objetivo que eu vou explanar mais à frente. Hipótese, ela não é obrigatória em todo o projeto de pesquisa, mas a gente vai falar um pouquinho. O método, que é uma outra aula bem importante, que é o que realmente diferencia um trabalho que não é científico, por exemplo, uma pesquisa científica de uma pesquisa de opinião, tá? Então, é a metodologia. Também teremos uma aula lá na frente só sobre isso. Depois a gente tem, num projeto, depois de concluído, nós temos os resultados, a discussão desses resultados com outros estudos, conclusão e as referências bibliográficas. Então, vejam que são muitos tópicos e eu vou explicando um a um para vocês durante as nossas próximas aulas e a gente vai desenvolvendo eles consequentemente, as explicações, tá? Então, vamos lá. Bom, então a gente vai, vocês vão perceber nos próximos slides, eu vou passar, que nós temos um artigo científico que é a base para a nossa leitura, a base para o nosso conhecimento, para a nossa atualização na nossa profissão. A gente tem praticamente as mesmas partes do que um projeto. Então, eu já vou explicar isso aqui, mas assim, a gente tem introdução, objetivo, metodologia, resultado, discussão, conclusão e referência. Tudo que eu apresentei no slide anterior, que a gente tem num projeto científico. Então, é muito importante comentar que para eu ter um artigo científico publicado numa revista científica, eu tenho que ter tido um projeto, eu tenho que escrever, eu tenho que ter uma ideia, tá? E a gente vai fazer de maneira pequena, de maneira que seja da mesma fase que vocês estão, né? Que é o início da graduação da educação física. Então, a gente vai fazer um trabalho condizente com o momento da graduação que vocês estão, tá? Então, o que isso quer dizer? É um trabalho pequeno, não é grande, não é um trabalho enorme, tá? A gente vai fazer um trabalho de acordo com o que vocês estão preparados no momento para exercer, tá?
Mas o artigo científico, eu vou mostrar isso nos próximos slides, ele tem um título, o projeto também tem, ele tem os autores com a afiliação. O que é isso, Débora, afiliação? A afiliação é justamente de onde os autores são. Então, por exemplo, a gente vai ver no próximo slide, tem alguns numerinhos. Que numerinhos são esses? São as universidades que esses indivíduos que escreveram o artigo, ou seja, os autores, qual a universidade que eles estão ligados, tá? E tem geralmente o e-mail, porque se você ler o artigo e ficar com uma dúvida ou quiser fazer alguma consideração, você pode mandar diretamente um e-mail para o autor desse artigo. Nós teremos o resumo e abstract. O que é isso? O abstract é nada mais do que o resumo em inglês. Geralmente os artigos trazem um resumo em inglês. Então, é um pequeno resuminho que eu faço. Na nossa disciplina, eu nem peço para a gente fazer isso, porque a gente não vai ter tempo. Mas lá no 4º ano, quando vocês fizerem TCC, ou se algum de vocês fizer iniciação científica, que é um trabalho de pesquisa já na graduação, que é ótimo, a gente tem os alunos do LAFES, os alunos do Laboratório de Fisiologia, geralmente fazem iniciação científica com a gente, já passam por esse resumo. Mas, de qualquer forma, ao menos no TCC vocês farão esse resuminho. Temos a introdução, como eu já comentei, objetivo, metodologia, resultado, discussão, conclusão, referências e, às vezes, nos artigos e até mesmo no projeto a gente pode ter agradecimentos, tá? Você fala, nossa, quanta coisa. Bastante coisa. Então, o artigo, bem como o projeto, são bem trabalhados, bem escritos. Para ele, a gente precisa de leitura, tá? É importante comentar. Então, vamos lá. Eu tenho aqui nesse slide, eu estou mostrando para vocês um artigo que é sobre efeito da suplementação com probióticos no exercício físico, que é da Revista Brasileira de Nutrição Esportiva, publicado em 2019. Então, só para exemplificar o que eu falei, aqui a gente tem um título. O autor escolheu um tema, né? Aqui é título, autores. Nessa primeira página do artigo, a gente tem o título. Aqui nesse cantinho à direita de vocês, nós temos os autores. E aí tem um numerinho pequenininho aqui, que é o que eu falei sobre a afiliação. Se eu olhar esse 1 aqui, se eu pegar o artigo na íntegra, vocês vão ver que tem lá Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é onde essa pesquisadora trabalha e desenvolveu esse estudo. E aqui, o resumo, que é um resumo da pesquisa todo, e o abstract, que é nada mais do que o resumo em inglês, que também é importante ter esse dado. Aí, depois a gente vem com a introdução. A introdução de um projeto é maior, a de um artigo científico é menor. Ela vai nos pontos chaves que são necessários, e eu vou explicar para vocês mais à frente. Depois, sempre no final da introdução, a gente tem um objetivo que tá aqui, Aqui no finalzinho, a gente tem esse objetivo, né? Que desse artigo foi avaliar o efeito dos probióticos, de alimentos que são probióticos, ou seja, que podem modular a nossa flora intestinal, e essa intersecção, né? E essa relação com o exercício físico. E aí os autores da pesquisa vão contar pra gente nos materiais e métodos como eles fizeram essa avaliação, tá? Na aula de hoje, ainda no final da aula, eu vou explicar um pouquinho como a gente escreve um objetivo. Depois, como eu comentei, nós temos aqui o item resultados e discussão. Todo o artigo e trabalho científico que já foi finalizado vai trazer os resultados da pesquisa, né? O que eu achei de dados com a minha pesquisa e discutir, né, por escrita, uma discussão que a gente chama, com os outros estudos do mesmo tema, né? Será que todos os pesquisadores que analisam o efeito de probiótico na saúde, no exercício, acharam a mesma coisa que eu? Foi igual, foi diferente, foi em outro esporte, foi em outras condições, foi em homem, foi em mulher? Então, tem um monte de coisa que a gente tem que considerar e avaliar na discussão. E, por fim, a gente tem a conclusão, que tá bem aqui, esse último parágrafo. Então, o objetivo vem no último parágrafo da
introdução, e a conclusão, eu vou concluir o meu trabalho, vem no último parágrafo da discussão, tá? Tá aqui. Vocês, os estudos analisados faz-se necessário, então ele concluiu algumas coisas, entre eles que a gente precisa ter uma padronização melhor para poder discutir. E aqui a gente vem as referências bibliográficas, ou seja, todo o material de estudo que eu me baseei para escrever a introdução, para escrever a discussão, para até desenvolver minha metodologia, né? Então vieram todos aqui, ó. O primeiro, inclusive, bem interessante, é da Anvisa, sobre alimentos com propriedades funcionais, né? Então, a Revista Brasileira de Nutrição Esportiva, tá? Tem que ser uma revista, espera-se que seja uma revista séria, uma revista boa. Tá, então assim, o que é importante para a aula de hoje? Vocês têm que sair finalizar nossa aula com um tema escolhido. Da onde vai vir esse tema? Bom, eu sou estudante de educação física, então eu espero que seja um tema da educação física, que pode resultar de um monte de coisa, gente. Condições socioeconômicas, então, por exemplo, eu quero avaliar se crianças que praticam o esporte em áreas de maior vulnerabilidade social têm diferenças na coordenação motora em comparação com aquelas crianças que moram em áreas mais urbanizadas, em áreas melhores condições. Momento histórico. Bom, isso é bem... Para gente que está vivendo um momento bem atípico da humanidade, é um momento... Inclusive, a gente tem muita pesquisa saindo no momento com Covid, né? Antes, inclusive, de gravar essa aula, eu fui pegar um artigo para colocar aqui, e eu até dei uma olhada em artigos com Covid, exercício físico, tem bastante coisa relacionada à saúde mental e Covid-19. Então, tem, por exemplo, né, o momento que a gente está vivendo, esse confinamento, isolamento, o medo, a ansiedade, todos eles podem levar a grandes pesquisas. Iniciativa do pesquisador, por exemplo, eu estou observando algo na minha vida, né? Eu vou dar um exemplo aqui, eu tô fazendo um estágio numa academia, ou eu faço exercício físico numa academia, e estou observando que as pessoas estão tendo um interesse maior por modalidades como o CrossFit, que tem um desafio. Por que será? É um tema de pesquisa, tá? E aí, ou acaso, observação, né? Eu observando coisas no meu dia a dia, eu posso, nossa, tô observando a nossa cidade, a Baixada Santista. Santos é uma cidade com bastante indivíduos idosos. Isso sempre suscita algumas questões. Quem será que é mais ativo? A idosa ou o idoso? Que tipo de exercício será que eles preferem? Será que eles têm muitas doenças? Ou por morarem numa cidade de praia, caminharem mais, a nossa cidade é plana? Então, aí vão surgindo muitas questões, tá, gente? Então, é só você pensar num panorama. Esse trabalho nosso vai ser em trio. Então, vocês do trio vão discutir bastante, chegar à conclusão sobre um tema. Delimitar o tema de interesse. Então, a gente vai ter uma relação com título. O tema e título podem ser o mesmo, tá? Mas geralmente o título ele dá mais informações, o tema ele é mais abrangente. Então, Covid-19 e exercício físico. E aí, no título, deixa eu passar aqui. A gente vai falar sobre isso depois, tá? Aí o título, gente, do trabalho, ele pode ter mais informações, né? Impacto do exercício físico, impacto da Covid-19 sobre a prática do exercício em mulheres, por exemplo. Você tá dando mais informação só do que Covid-19 e exercício físico, tá bom? Mas o título também, ele vai sendo ele vai sendo melhorado de acordo com quando a gente vai lendo mais pesquisas para poder escrever. Então, na aula de hoje, eu quero que vocês saiam com um tema, uma ideia de tema. Vamos tentar escrever um objetivo e uma hipótese, tá? Para começar. Depois a gente vai para a introdução. Porque quando eu tenho um objetivo, o que é o objetivo? É a diretriz do meu trabalho. O que eu vou estudar? Eu vou pensar nesse trabalho, tá? E aí, uma regrinha do objetivo é que o enunciado deve começar com o verbo no infinitivo.
né? Não deve expressar nem tempo passado, nem futuro. Então, assim, eu vou no próximo slide, vou até colocar uns exemplos. Avaliar, verificar, estudar, analisar, observar, comparar, é um verbo que a gente estuda muito em educação física, tá? Isso é importante. Os objetivos, né? O objetivo de um trabalho indica a intenção do que o autor vai fazer nesse trabalho. Então, quando eu leio um objetivo, eu já mais ou menos eu entendo o que esse cara vai fazer, tá? Você tem que deixar, depois que você coloca teu objetivo ali, quem tá lendo já vai ter uma ideia do que vai vir, tá bom? Então aqui, ideias, verbos comuns ao objetivo. Tem vários aqui, associar, identificar, verificar, examinar, classificar, um monte de ar aí, tá? A gente vai ver o que melhor se encaixa, eu vou ajudá-los, claro. Então, os exemplos: verificar os efeitos do treinamento aeróbio sobre a perda de massa gorda, examinar a correlação entre percentual de gordura e treinamento funcional, comparar os valores de frequência cardíaca com valores de pressão arterial em mulheres, tal. Realizar uma revisão, que vai ser o de vocês. Vocês vão fazer um trabalho de revisão. Vocês não vão a campo porque a gente não está podendo fazer isso no momento. Inclusive, não estamos nem na universidade, né? Por conta dessa pandemia. Então, vocês vão fazer uma revisão de literatura. Então, mas não necessariamente todos os objetivos precisam estar escritos dessa forma, tá? Mas existe também essa maneira de escrever. E a hipótese, gente, a própria palavra hipótese, quando eu tenho uma hipótese, é porque eu acho alguma coisa. A minha hipótese, então vamos dizer que eu inventei um objetivo aqui, tá? Avaliar o impacto da Covid-19 sobre o nível de atividade física em homens e mulheres adultos. Ponto, esse é meu objetivo. Qual que é a minha hipótese? Bom, o que eu acho? Que eu tô observando, que eu li alguma coisa. Eu acho que o nível de atividade física de homens e mulheres caiu. Porque eles estão adultos, né? Meia idade, a gente pode colocar. O que é meia idade? Bom, se a expectativa de vida do brasileiro é em torno de 76 anos, a meia idade é 35, 40 anos é meia idade. Então, assim, por exemplo, será que uma pessoa da minha idade, que está trabalhando de casa, cuidando do filho, ajudando na escola, às vezes tem uma ajuda de alguém de fora que não está podendo vir ou está vindo menos, será que eu estou conseguindo fazer exercício físico? Então, minha hipótese, eu acho que deve ter diminuído essa... É a minha hipótese do meu estudo. Então, a hipótese deste estudo é que o nível de atividade de homens e mulheres tenha diminuído. Eu posso até, num segundo momento do estudo, comparar se diminuiu ou não entre homens e mulheres. Tá? E já digo para vocês que tem saído alguns estudos mostrando que as mulheres são mais impactadas, tanto em relação à saúde mental, quanto em relação à atividade física. Eu me esforço bastante para fazer pelo menos 1 horinha por dia, né? Porque para mim é muito importante para manter a minha saúde, meu ânimo e minha saúde mental, né? Mas não é todo mundo que consegue. Às vezes aquela pessoa que já tinha mais dificuldade para fazer, chega num momento como esse e tem mais, né? Tem mais travas, mais coisas que impedem ela realizar. Então, esse poderia ser um estudo, eu estou citando esse estudo porque, inclusive, eu acho ele bastante interessante. Bom, na próxima aula, a gente pode recordar rapidamente e falar de introdução, tá bom? Um abraço. Então, nossa tarefa, elaborar um tema, escrever, pensar num título para esse tema, escrever o objetivo, quer dizer, a diretriz do meu trabalho e o que eu acho que vai acontecer. Né? O que eu acho que vai dar de resultado esse trabalho no final? Um detalhe importante. Às vezes eu acho uma coisa e dá diferente. Então, eu acredito, como eu falei, desse objetivo fictício aí. Observar, né, avaliar o impacto da pandemia sobre o nível de atividade física de homens e mulheres. Aí eu vou colocar na minha hipótese, eu acredito, a hipótese desse estudo é que diminua. E aí vamos dizer que eu vá pesquisar e vejo que aumentou. Vixe, e agora? Será que deu tudo errado? Não, pode acontecer, não tem problema nenhum.
Às vezes a gente pensa que vai dar uma coisa e dá outra. Essa é pesquisa, é assim mesmo, é uma caixinha de surpresas. E a gente está vendo isso com essa pandemia. Mas isso é tema para outras aulas. Um abraço a todos.